Ok, vamos então para mais uma aula de liturgia. Nós estamos saindo um pouco agora de Israel. Nós ficamos um bom tempo falando ali sobre a liturgia em Israel. Veja que o meu foco foi liturgia, eu não entrei para outros caminhos, datação, geografia, arqueologia, eu me foquei na liturgia de Israel. Também eu convido o aluno a se aprofundar no tema, que a aula aqui é uma lembrança, eu trago alguma apostila para você lembrar, para a gente conversar um pouco sobre a respeito, mas é muito bom que você se aprofunde, tem muito livro sobre isso, é muito bom se aprofundar no tema. Como eu sempre digo, a liturgia está desde os primórdios, assim quando começou lá atrás a historicidade humana, já havia um tipo de liturgia, seja ela humana, antropóloga, tipo liturgia servir uns aos outros, como também a liturgia espiritual, nesse caso empírica, porque eles não sabiam quem era, mas eles prestavam culto a alguém. Segue-se a liturgia de Israel e depois a liturgia cristã, a liturgia medieval após a reforma, a contemporânea e assim sucessivamente. Vamos pegar nosso material didático para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos aqui buscar, então, a nossa apostila. É a aula número 7, está vendo aí, ó? Aula número 7. A liturgia nos eventos do cristianismo primitivo. Igual eu falei, nosso estudo está baseado numa tríade, né? Primeiro, a liturgia dos povos, para você entender que o tema é muito amplo, muito vasto, né? A liturgia do povo de Israel, aí depois, em último lugar, a liturgia cristã. Nesse caso, vai abranger a primitiva, a medieval, a da reforma e a contemporânea, ok? Vamos atentar um pouquinho para a liturgia nos eventos do cristianismo primitivo. Agora você me pergunta assim, professor, o que tem a ver esse negócio de história aí, com o meu trabalho hoje na igreja, com a liturgia? Ora, é uma falta de ética, diria até de educação, a gente desprezar a leitura histórica. A leitura histórica é importante. A leitura histórica é importante porque ela situa você dentro do projeto litúrgico, né? Então é muito importante a gente fazer essa remetência histórica para se situar no presente, porque se nós fazemos hoje algum tipo de liturgia, não veio por acaso, né? Alguém lá atrás trabalhou isso para chegar até nós. Vamos prosseguir então. Com o passar do tempo, já na era patrística, a igreja foi adquirindo conhecimento. O grupo cresceu e isso os obrigou a organizarem-se. Aos poucos, a obra espontânea foi dando lugar à institucionalização e, com isso, a essência do Espírito Santo permitiu que a igreja se enveredasse... a ausência, não é a essência. A ausência, por isso que fazer ao vivo é assim, né? Não tem como fazer edição e cortar. A ausência do Espírito Santo permitiu que a igreja se enveredasse por um caminho de rituais frios, sem vida e sem liberdade. Você vai ter uma primeira liturgia cristã lá na última ceia com Jesus. Depois segue-se a liturgia da igreja cristã do primeiro século. Você vai ver Paulo falando alguma coisa. Paulo dá pelo menos 2 listas, né, de programa de culto. Mas, além do culto, a igreja de Atos ela servia a comunidade que está dentro da liturgia servir também. No começo era espontâneo. Inclusive, você vai ver daqui a pouco uma carta de Justino, que é um dos pais da igreja, falando sobre a questão do louvor, que o louvor ele era a consequência da mensagem, não é como se faz hoje, que você começa cantando para o povo chegar e entrar, né? Como se o propósito fosse esse, o propósito é adorar a Deus. Naquela época, quem provocava a adoração era a palavra que foi pregada. Será que a palavra de hoje está provocando a adoração em alguém? Então, no começo era assim, eles eram mais espontâneos, mas depois, com essa ausência... Mas por que a ausência do Espírito Santo? Ele se retirou da igreja? Não.
ele se retirou de um grupo, não da igreja. A igreja continuou firme em outro local, no paralelo, com irmãos piedosos, que eram assim cheios do Espírito Santo, mas a igreja instituição, não. A instituição foi deixada pelo Espírito Santo, você sabe muito bem disso, porque ele enveredou por caminhos de política e caminhos de bélicos também. Surgiu um documento no tempo dos apóstolos chamado Didaquê, que significa os ensinos dos apóstolos, né? Depois das cartas apostólicas, o documento mais importante que a igreja ficou conhecido, o documento mais importante da igreja ficou conhecido como Didaquê. Ele foi construído já com ideias de liturgia e condução de serviço. Então, foi o primeiro livro litúrgico, de fato, né, confeccionado para o uso da igreja primitiva naquela época. Havia um modelo para orar, daí nascem as orações escritas. Você já viu quando os católicos pegam o terço e fica naquelas bolinhas rezando ali? Aquilo é um tipo de liturgia, é um tipo de um rito, né? Dentro do ritual que seria orar. Havia um modelo para orar, daí nascem as orações escritas. Também a programação dos cultos e passos para a ceia. Foi Didaquê quem sustentou a cultura do domingo ser o dia do Senhor, e a ceia era ministrada semanalmente em uma parte orientada assim. Então, vamos lá. Tem 3 coisas importantes aí. Primeira coisa é que esse negócio de um modelo para orar, uma oração escrita, por que eles escreviam oração? Porque, na verdade, muitos neófitos, muitos novos da fé, não tinham noção como orar. Eles tinham medo de falar na oração coisa fora, para não dar sentido, para Deus não ouvir, ou coisas que não, tipo assim, não saber orar. Então, a oração que eles tinham dos apóstolos, eles escreviam, anotavam para depois orar. Daí nasce depois a questão da reza, né? Ah, meu Deus. Aí vem aqui a programação dos cultos, o passo para Santa Ceia. O Didaquê aí, ele foi direcionando, então, o dia do Senhor. A segunda coisa que eu falei seria a questão do Didaquê em si, né? Que é um documento elaborado para a liturgia, um documento litúrgico, se não me engano, o primeiro litúrgico da igreja. E depois o próprio Didaquê ensina que o dia do Senhor é o domingo, porque, na verdade, eles tinham que se diferenciar do judaísmo, que preza pelo sábado. E Jesus ressuscita no domingo. Então, eles começaram a usar o domingo como o dia do Senhor, não como o dia do sol, porque o dia do sol, o dia solstístico aí, que foi um incentivo, né, do Concílio de Nicéia, lá com Constantino, não era no sentido de adorar o Deus Sol, não, gente. Era porque o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. Ele morreu, então ele ficou 3 dias sepultado. No sábado ele passou sem acontecer nada, porque era dia de descanso, então, do sábado dos judeus. E Jesus, sepultado ali, sepultaria o sábado para os cristãos. Ele nasce, ou seja, ele ressuscita no domingo de manhã, daí porque eles usavam dizer o dia do Senhor. Olha que interessante. Lê-se das memórias dos apóstolos, ainda não havia o cano do Novo Testamento, porque o cano vai surgir, o cano assim fechado, bonitinho, ele vai surgir no 4º século ainda, né? Então, nesse tempo ainda não tem o cano que é a reunião dos livros, né, do Novo Testamento, não estava ainda fechado. Lê-se das memórias dos apóstolos, ainda não havia o cano do Novo Testamento, e nos livros dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Acabada a leitura, olha, ele está contando aqui como é que era a liturgia da igreja primitiva. Ó. Primeira coisa, eles liam as memórias dos apóstolos nos livros proféticos dos profetas, tanto quanto o tempo permitisse. Acabada a leitura, o presidente, no caso é o presbítero, num discurso exorta e admoesta para que todos imitem essas boas coisas. Em seguida, todos se levantavam e enviavam orações ao céu. Gente, vamos lá, pera um pouquinho. Vamos montar essa liturgia aí.
comecei lendo as palavras dos apóstolos de Didaquê, lembrando que John Wesley estava lá no dia 24 de maio de 1638, na rua da Aldersgate. Eles leram o prefácio de Lutero, para depois falar da Romanos, né? O justo viverá pela fé. Então, olha só, igreja primitiva, lia as memórias dos apóstolos e dos profetas também. Tá vendo aqui? Deixa eu botar um pouquinho para você ver aqui, ó. E lia as memórias, lia os profetas. Acabando a leitura, o presbítero dava uma mensagem, exortava eles. Em seguida, da palavra, levantavam as mãos aos céus. Terminada a oração, traz o pão e o vinho e a água. Aí, ó, já traz aí. Olha, é totalmente o contrário, mais ou menos, né? Os elementos da ceia. Você percebeu que a água está presente nessa liturgia aí? A água está presente para evitar que os irmãos se embriagassem com o vinho, né? Então, traz o pão, o vinho, a água, e o presidente, o presbítero, faz a oração e dá graças conforme a sua habilidade. E todos demonstram seu assentimento, clamando em coro, amém. Faça, então, a distribuição dos elementos, abençoa os presentes que participam e aos ausentes manda-se pelos diáconos. Quer dizer, se não puderam vir no culto, os diáconos vão levar lá para eles a Santa Ceia. Aqueles que têm recursos são voluntários, cada um segundo a sua própria escolha. Contribui o que deseja e a oferta recolhida é entregue ao presidente ou ao presbítero, que a distribui cuidadosamente para os órfãos e as viúvas, e para aqueles que, por doença ou outros motivos, estão necessitados, e também aos que se acham presos, e aos estrangeiros que residem conosco. Em suma, ele se torna protetor a todos aqueles que precisam ter auxílio. Muito interessante, né, gente? Olha como é que Justino descreveu uma liturgia. Era reunião no local para todos, portanto, no local central, uma leitura da palavra, logo em seguida a mensagem, aí vinham as orações, é o que está ali, não, o pessoal relatando ali, ó. As orações, depois o serviço de Santa Ceia, o ofertório, depois do ofertório, a distribuição social. Veja que ele não menciona a música ou cântico, ainda que naquela época os instrumentos não eram permitidos, pois lembravam os carnavais e as orgias dos romanos em suas festas pagãs. Olha, é uma questão até cultural, porque no Brasil tem igreja que se você levar o atabaque, que bate lá na macumba, o pessoal vai ficar meio assim, atabaque na igreja, como se o instrumento fosse algo espiritual, né? Mas tudo faz parte da liturgia, isso é a história da liturgia. Eles aqui não cantavam hinos, não dividiam vozes. A voz polifônica veio bem depois e era como se fosse uma vaidade, né? Aqueles eram uníssono, eram atonal. Deus sabe as músicas que eles cantavam aí, porque eles pegaram como premissa que Jesus também cantou na Santa Ceia, né? Também como Jesus cantou, acabei de falar, também como Jesus, você fica dando a matéria, fica na cabeça, né? Também como Jesus cantou a capela, pois assim o texto sugere nos evangelhos, se houvesse algum instrumento e isto fosse importante para a igreja, os escritores teriam registrado. É verdade. Se isso fosse uma tremenda relevância, se fosse algo indispensável para a igreja, então a Bíblia tem que mencionar, estabelecer parâmetros, mas ela não menciona. Então talvez não seria um grande big issue, né? Como é que fala? Um grande não ter instrumento não significava uma grande discussão. A Bíblia não coloca no relato, não fala. Embora João cita, né, que lá no céu as harpas tocam, né? Lá em Apocalipse ele fala. Como a igreja também era formada de judeus que vinham do judaísmo, de início se orientaram por parte da parte litúrgica, judaica. Deve-se notar, no entanto, que com a perda da tribo de Levi no cativeiro assírio em 722 a.C., a prática musical em Israel não era tão expressiva quando nos auges do serviço do tabernáculo e do templo. Ademais, a tribo de Levi era responsável pela parte musical. Vamos entender aqui um pouquinho da Cecília e a sua musicalidade em Roma. Eu estive lá em Roma, estive lá nas catacumbas, né?
e eu tive ideia de como a igreja ali cantava, se expressava naquele lugar. Cecília, nobre romana, nascida no princípio do século III, de uma das mais gloriosas e ilustres famílias de Roma, Mételos. Foi filha de um senador romano e cristã desde a infância. Ficou conhecida como uma santa virgem exaltada como modelo. Foi filha, modelo. Desculpa. E exaltada como um modelo perfeitíssimo de mulher cristã, pois em tudo glorificou a Jesus. Foi uma das mártires mais conhecidas durante a Idade Média e ao longo do tempo. Ela foi uma nobre romana que doou sua casa e um terreno aos cristãos pobres dos primeiros séculos. A casa de Cecília transformou-se em um tipo de templo, pois o compromisso e a profundidade da fé e do amor dos cristãos primitivos é algo indizível. Os relatos dos livros que registram os mártires nos trazem informações preciosas de como aquela gente marchava para a morte com convicção moral e destemidos por amor a Cristo. Por onde a igreja foi entrando na Ásia Menor, via-se nitidamente o poder do seu testemunho. O que mais intrigava os incrédulos era que o romano não morria por César, o grego não morria pela sociedade, mas o cristão morria por Cristo. Este era o poder da igreja primitiva, o amor e a fé. Gente, presta atenção aqui numa coisa interessantíssima que eu acabei de falar para vocês aqui. Essa senhora Cecília, ela era uma crente de Roma, não está na Bíblia, mas é uma história que está lá em Roma, né, a tradição. Ela comprou um local que seria as catacumbas, né, para o pessoal serem mortos. E ela fazia culto lá, mandava o pessoal ir para lá, porque estavam arrastando os cristãos. Aí ficaram sabendo, denunciaram ela, foi presa. Aí chegou diante do imperador e disse: olha, vocês estão oprimindo o meu povo, entrando nas casas com cavalo, batendo com a espada nas costas das nossas crianças. Então eu comprei para servir os cristãos. E o imperador quis, por mais que tentasse tirar dela o paradeiro, né, do líder da igreja, no caso Paulo ali, ou Pedro, embora a Bíblia não mencione claramente que Pedro esteve em Roma, mas ela não entregou. E quando ela não entregou, o procônsul falou assim, ó, se a senhora não falar quem que é o líder, eu vou matar a senhora. Ela falou, o que o carrasco está esperando? E aí ela morreu decapitada. Tanto é que lá nas catacumbas de São Calixto está lá uma estátua representando a Cecília com o pescoço cortado. Então, basicamente, a igreja primitiva tinha esses indícios aí de liturgia, gente. Liturgia simples, né? Ela é um pouquinho ao contrário da nossa. A nossa começa cantando e termina pregando. A deles começava pregando, terminando cantando, né? Eu até faço uma sugestão de você fazer, né, um teste aí, fazendo uma liturgia parecida com a da igreja cristã. Quem sabe, né? Quem sabe você vai conseguir reproduzir. Você viu aí, né? Começa com a palavra, com uma leitura da administração dos apóstolos, depois a palavra em si, né? É isso mesmo? Está anotado aí, você vai pegando aí. Aí vem a exortação, né? O ofertório, aí a distribuição, e aí canta-se o hino. É totalmente diferente do que a gente faz hoje. Fica a dica para a gente tentar se aproximar mais do Novo Testamento nesse sentido, ok?